Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com vocês Provérbios 23, 15. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei feliz. O 16. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Eu anotei, eu tenho sempre anotado, espalhado vários provérbios e eu escrevi assim: provérbios para a minha vida. E quando Deus fala comigo em cima daquele provérbio, eu vou e espalho pela casa e gosto de ficar lendo sempre. Separei nos lugares das minhas leituras e na minha coisa de notas, né, no meu celular. Deixo separado sempre para poder eu estar lendo sempre, quando é um provérbio que vem de encontro com aquilo que eu preciso. E eu estava ouvindo o pastor Felipe Valadão um dia desse pregando, e ele deu uma palavra que falou: sabedoria não é saber tudo, é aprender sempre. Sabedoria não é saber tudo, é aprender sempre. Como é bom quando você convive com pessoas que são ensináveis. Eu falo sempre para Deus: Senhor, eu quero ser sempre uma pessoa ensinável, aquela pessoa que está pronto para aprender com a vida, aprender com as pessoas que estão ao meu redor, aprender com as circunstâncias, com as situações, com aquilo que eu estou vivendo, sempre pronto a aprender. Tem aquelas pessoas que acham que já sabem tudo, que não precisam mais aprender nada. E tem aquelas pessoas que desprezam os mais simples, né? Aquelas pessoas sem conhecimento, sem falar bonito. E dali, dessas pessoas que não têm muito conhecimento, que não fala muito bonito, tem as maiores pérolas, tem a verdadeira sabedoria que ele aprendeu com a experiência de vida. Então, você sentar com uma pessoa mais simples e deixar ela contar a história da vida dela, as coisas que ela viveu, as coisas que ela aprendeu, principalmente isso, as coisas que ela aprendeu durante a jornada, durante a caminhada. Isso vai trazer para você muita sabedoria, porque você está aprendendo com a experiência de uma pessoa mais velha, de uma pessoa sábia na vida, que aprendeu, que soube, que venceu, que ouviu o Senhor e que teve sabedoria. Como é bom você sentar com uma pessoa mais velha, mais experiente e deixar ela falar tudo que ela viveu, tudo que ela vive com Deus, as experiências dela com Deus, como Deus falou com ela, como Deus tratou ela, principalmente essa parte, como Deus tratou. Então é gratificante, é muito bom. Sabedoria não é saber tudo, é aprender sempre. Então, seja essa pessoa que ensinável, aquela pessoa que aprende sempre, que aprende com as experiências, que aprende com as lutas, com os desafios. Você está passando por um desafio muito grande agora? Fala: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu tenho que aprender nesse tempo que eu estou vivendo? Eu não posso sair desse momento, dessa experiência que eu estou passando, sem aprender, Senhor. Eu quero aprender aquilo que o Senhor quer me ensinar, porque o Senhor sempre quer te ensinar, te tratar, te ajudar, fazer você crescer, fazer você ficar uma pessoa melhor. Então, muitas e muitas vezes, as adversidades, as situações difíceis que você está passando, é o seu aprendizado, é a sabedoria de Deus que está vindo para você. É aquele momento em que você vai: uau, Senhor, como eu cresci passando por esse momento difícil. Como eu hoje sou outra pessoa. Você tem na sua vida aquele divisor de águas, aquilo que você fala assim: depois que eu vivi aquilo, depois que eu passei por aquela
aquela prova, aquele desafio, eu me tornei alguém mais forte, eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei uma pessoa mais calada, parei de falar demais, eu me tornei uma pessoa mais sábia nas minhas palavras, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu cresci, eu senti que eu cresci. Depois daquela experiência, eu senti que a minha fé se fortaleceu. A gente pode pegar esse último ano que passou, né, 2020. Pega esse último ano e analise você. Você cresceu? Em tudo que nós vivemos, porque o ano passado, no início do ano passado, foi muito chocante, porque a gente estava enfrentando um inimigo que ninguém conhecia, nem os médicos, nem os cientistas, ninguém conhecia. Hoje eles já têm um conhecimentozinho maior desse inimigo que está aí, né? Mas mesmo assim ainda tem muitos mistérios, muitas coisas que ele causa no corpo do homem, né? E muitos médicos não sabem por que tem essa reação e eles ficam meio perdidos. Então, a ciência, a medicina, as pessoas mais sábias ficaram perdidos. Imagine eu e você, né? Então nós ficamos assim como? Então eu te peço, analise você. Você cresceu nesse último ano? O que você aprendeu nesse último ano? No mínimo, você aprendeu a importância que é estar junto. No mínimo, você aprendeu que abraçar faz muita falta, porque até hoje a gente não está podendo se abraçar. E como a gente gosta de abraçar. A minha igreja é uma igreja que ama abraçar. Ama abraçar. Então, se tem uma coisa que nós estamos sentindo muita falta, e quem é do Ágape, que está aqui comigo, vai confirmar isso. Se tem uma coisa que a gente está sentindo muita falta na nossa igreja, é abraçar, é chegar a andar nos irmãos e ir abraçando todos, né? O meu pastor, ele vai de cadeira em cadeira, abraçando todo mundo, e hoje não pode fazer isso, e hoje a gente não pode mais se abraçar. A gente chega na igreja, vê os irmãos, tem que olhar de lado, fazer coraçãozinho né? E dar um sorriso por trás de uma máscara, que o irmão só vai ver que você está sorrindo, porque sua bochechinha cresce aqui assim. Então nós estamos vivendo um tempo ainda muito difícil. A gente foi se adaptando, né, de alguma forma, mas está um tempo difícil. E eu te pergunto, você aprendeu alguma coisa nesse tempo? Você aprendeu? Porque precisa. Você não pode sair desse tempo de dificuldade sem aprender nada. Se até agora você não aprendeu alguma coisa, para tudo e chega para o Senhor e fala: epa, acordei, Senhor. O que eu preciso aprender nesse tempo que a gente está vivendo, nessa diversidade, nessa dificuldade que a gente está vivendo? O que eu preciso aprender? Senhor, eu não quero sair dessa situação sem aprender nada, sem ter crescido, sem ter amadurecido. Então eu anotei, sim, eu tenho anotado vários provérbios que me ajudam nos momentos em que eu preciso, nos momentos em que eu necessito de uma palavra de sabedoria. Você já leu o livro de Provérbios inteiro? Você já meditou no livro de Provérbios inteiro? Eu te aconselho a pegar o livro de Provérbios e meditar e degustar, sabe? Pegar como um alimento gostoso. Leia um capítulo por dia que seja, 3 versículos por dia que seja, mas medite em Provérbios, leia Provérbios, porque o Salomão, ele fala da sabedoria, ele fala daquilo que o pai dele ensinou, ele fala daquilo que ele precisa levar para a vida toda, e ele vai dando instruções de como nós temos que viver em várias áreas, seja por falar pouco, seja por refrear a língua, né, e travar a língua, e seja por ter sabedoria no pensar, ter sabedoria em todas as áreas, ter sabedoria nos relacionamentos. Então ele vai falando sobre coisas que nós precisamos nesse tempo, porque é um livro muito atual.
Provérbios é um livro, a Bíblia é um livro muito atual. E Provérbios está ali para que você tenha o quê? Sabedoria. E o que o pastor falou, pastor Felipe? Sabedoria não é saber tudo, é aprender sempre. Então eu te aconselho a pegar o livro de Provérbios, faz um propósito com Deus, fala, Senhor, eu vou ficar um mês, que seja 2 meses, vou ficar algum tempo, não estipule tempo, mas fala, Senhor, eu vou ficar algum tempo degustando Provérbios, saboreando e aprendendo com a sabedoria de Salomão. Porque eu estava ouvindo o pastor Douglas falando um dia desse, né, do Discope. Salomão, ele pediu a Deus sabedoria quando ele poderia ter pedido todas as riquezas do mundo. Ele pediu sabedoria. Mas por que ele pediu sabedoria? Porque o pai dele tinha ensinado isso para ele. O pai dele tinha falado para ele, diante de tudo, ele ter o querer, ter o quê? Sabedoria. Peça a Deus sabedoria, tenha sabedoria. Então foi uma instrução que ele recebeu do pai dele. Isso você vê logo no início de Provérbios, eu acho que é no capítulo 4, você já vê ele falando sobre isso. Então ele recebeu essa instrução do pai dele. E eu estou aqui para te dar essa instrução também. Peça ao Senhor sabedoria. Comece a meditar no livro de Provérbios e o Senhor vai te dar aquilo que você precisa, a palavra que você precisa para o dia, para a situação que você está vivendo. O Senhor, Ele vai te dar em todos os capítulos de Provérbios. Senta e começa a buscar do Senhor e peça a Deus essa sabedoria. Ontem nós falamos sobre estratégias que Deus dá e essa é uma estratégia que eu estou falando com você. Peça ao Senhor sabedoria. A estratégia que eu estou te dando, leia o livro de Provérbios. Ler a Bíblia já te traz muitas estratégias. Ler o livro de Provérbios vai fazer com que você tenha estratégias específicas para áreas específicas que você está vivendo. Topa fazer isso? Comece hoje. Comece hoje a estudar o livro de Provérbios e depois vai compartilhando com as pessoas que estão ao seu redor aquilo que o Senhor está te ensinando com a sabedoria desse homem que até hoje está aqui na Bíblia como um homem muito sábio. Vamos fazer isso? Vamos olhar para esse lado de Salomão, esse lado da sabedoria dele? Vamos fazer isso? Você topa meditar um tempo, passar um tempo com a palavra de Deus no livro de Provérbios? Eu sei uma coisa, a sua vida vai mudar completamente. Quando você começar a meditar, não só em Provérbios, né? Na Bíblia toda. Não fique nem um dia sem ler a Bíblia. Em nome de Jesus. Busque esse alimento para a sua alma. Você precisa de alimento para vencer o dia mal, para passar as adversidades, as dificuldades, tudo que vier. Você precisa da palavra de Deus. E o conselho de hoje, e a palavra que eu tenho para você hoje, medite em Provérbios. Peça sabedoria ao Senhor e Ele vai te dar. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Amém? Amém.